O corredor da morte. Em média, os condenados passam aqui 15 anos. Tempo em que se esgotam todos os recursos legais contra a sentença. Se o último apelo falha, o caminho até a Câmara da Morte começa na sala do juiz. É ele quem assina os documentos que definem a data e os detalhes da execução. O juiz Robert Francis já autorizou 5 penas capitais e diz que é muito estranha a sensação de ver o nome dele ali, num documento que legaliza um homicídio, ainda que seja um homicídio determinado pelas leis e pelo Estado. Pouca gente sabe, mas existem 5 métodos de execução nos Estados Unidos: enforcamento, fuzilamento, cadeira elétrica, câmara de gás e, finalmente, a injeção letal, a mais comum nas últimas 2 décadas. Em muitos estados, o condenado escolhe como quer morrer. Uma vez que o mandado de execução é assinado pelo juiz, começa a contagem regressiva. 24 horas antes, o preso é transferido para a chamada Casa da Morte. Ellen Out conduziu 5 execuções quando era diretor de um presídio na Geórgia, no sul dos Estados Unidos. Ele conta que o manual de procedimentos determina passo a passo a rotina do condenado no último dia de vida. Cada estado americano tem um protocolo próprio. Na década de 60, todas as execuções foram suspensas para a justiça analisar os recursos de cada condenado. Em 77, o país voltou a aplicar a pena. O assassino Gary Gilmore encarou um pelotão de fuzilamento. Desde então, o Texas executou mais condenados do que qualquer outro estado americano. Jim Willett dirigiu o presídio onde todas as penas de morte do Texas são cumpridas. Em 3 anos, foram 89 execuções. Antes de ser transferido para a Casa da Morte, o preso é revistado em detalhes. O objetivo é ter certeza de que ele não escondeu uma arma para tentar o suicídio. Pode parecer ironia, mas se o preso se matasse, seria impossível cumprir a ordem judicial e isso não pode acontecer. No Texas, o percurso do presídio à Casa da Morte tem cerca de 80 quilômetros. A tensão é enorme. Todos sabem que essa pode ser a última chance de o condenado fugir. Para evitar emboscadas, o comboio de 3 vans muda sempre o trajeto. O condenado chega à Casa da Morte. Essa é a última vez que ele vê a luz do dia. A cozinha recebe o pedido da última refeição. Brian Price é o cozinheiro do corredor da morte. Ex-prisioneiro, ele aprendeu a cozinhar enquanto cumpria a pena. Brian já preparou a última refeição de 189 condenados. Ele recebe um formulário preenchido pelo preso com a lista do que ele deseja comer antes de morrer. É a única vez durante o período da pena que o condenado pode escolher o cardápio. Mas cada estado tem um limite. Na Flórida, por exemplo, a última refeição pode custar no máximo o equivalente a R$100. Já em Oklahoma, não passa de R$40. O condenado é colocado numa cela na Casa da Morte e não sai mais de lá até a hora da execução. Faltam menos de 21 horas. A única visita que o condenado recebe é do conselheiro espiritual da prisão.
À noite, o condenado pode dormir se quiser. Guardas mantêm vigilância constante. Pela manhã, os equipamentos da execução são vistoriados. A injeção letal é aplicada numa maca especial. A equipe verifica se as cintas para amarrar o condenado estão firmes. Como explica esse agente? Também confirmam se os telefones da sala estão funcionando. Se o método escolhido for a eletrocução, a cadeira e os componentes elétricos são testados. A tecnologia mudou pouco desde 1890. Essa foi a primeira cadeira elétrica do Texas, apelidada de Velha Faísca pelos condenados. Na primeira noite em que ela foi usada, 5 homens foram executados. As cadeiras elétricas, na verdade, são feitas de madeira. A eletricidade atinge o prisioneiro por meio de 2 peças de metal que são colocadas na cabeça e na perna. Jerry Givens foi executor na Virgínia nas décadas de 80 e 90. Ele supervisionou 25 eletrocuções. No caso da câmara de gás, o teste é muito mais minucioso. Se o gás venenoso escapar, pode matar todo mundo em volta. Se a opção for o fuzilamento, os atiradores da polícia são recrutados. O esquadrão é composto por 5 atiradores com rifles. Eles recebem 4 balas de verdade e um festim, tudo misturado. Assim, ninguém sabe quem deu os tiros fatais. Os preparativos para o enforcamento mudaram pouco em meio século. O último foi há 19 anos. A corda é fervida para esticar ao máximo. E o peso do condenado é usado para calcular a altura da queda. Na cela, 5 horas antes da morte, o preso recebe autorização para tomar o último banho. Dar o último telefonema. Se o preso escolheu ser eletrocutado, 4 horas antes da morte ele tem a cabeça raspada. É uma precaução para evitar incidentes como o que ocorreu há 26 anos. O cabelo do assassino Jesse Taffero pegou fogo na cadeira elétrica. E ele não morreu imediatamente. Foram necessários 3 choques para executá-lo. O cozinheiro Brian Price começa a preparar a comida do condenado. Ele tem 2 horas para mandar entregar na cela. Brian conta que a refeição mais pedida é um cheeseburger com batatas fritas. Mas alguns presos têm um gosto mais refinado. Timothy McVeigh, responsável pelo atentado em Oklahoma, pediu 2 taças de sorvete de menta com gotas de chocolate. E o serial killer John Wayne Gacy pediu camarões, frango frito e meio quilo de morango. O cozinheiro diz que faz o possível para agradar. Sabe que aquele será o último prazer na vida do condenado. Quando a comida é servida, o condenado não tem mais que 2 horas de vida. Em uma execução nos Estados Unidos, as testemunhas são pessoas comuns, cidadãos sem nenhuma conexão com o condenado ou com as vítimas dele. Essas pessoas confirmam que a ordem do juiz foi mesmo cumprida, que o prisioneiro realmente morreu. O surpreendente é que muita gente se candidata a estar presente no momento em que o executor finaliza o trabalho. Em alguns lugares, parentes das vítimas do crime podem assistir à execução. O condenado também é autorizado a escolher testemunhas. And the inmates' witnesses are kept separate. 1 hora antes do horário marcado, o agente executor vai para a chamada Câmara da Morte. Ele será a pessoa responsável por injetar a droga
ou ligar os equipamentos que vão colocar fim à vida do condenado. Em alguns estados, a identidade do agente executor é guardada em segredo. Em outros, é um civil que recebe cerca de R$400 para fazer o serviço. Faltam 30 minutos para a execução. O diretor do presídio vai à cela buscar o preso. Com ele, uma equipe de 5 homens. O condenado segue o diretor e a equipe até a Câmara da Morte. São apenas 3 metros. Quando o condenado entra, é amarrado. A equipe de execução se divide como combinado no ensaio. We would normally always have the same position. A tarefa dura apenas alguns segundos. Na salinha ao lado, atrás de um vidro, o executor prepara as drogas. Ele passa os tubos de acesso por um buraco na parede. É um técnico em enfermagem quem pega a veia do condenado. A essa altura, faltam 15 minutos. Mesmo na reta final, os advogados do prisioneiro ainda podem conseguir um adiamento na justiça. A tensão na Câmara da Morte é total. Existem 2 telefones. O primeiro em contato direto com o governador. Nos Estados Unidos, o governador tem o poder de mandar cancelar uma execução. O outro telefone está em linha com o Ministério Público. Se um deles tocar, o procedimento para imediatamente. Isso já aconteceu na década de 80. O assassino James Autry já estava amarrado à maca quando conseguiu o adiamento da execução. Pouco adiantou. Meses depois, foi executado. Depois que o prisioneiro está pronto, as testemunhas são convocadas para entrar. Elas ficam em pé, atrás de uma parede de vidro. Nessa simulação, o homem que interpreta o condenado faz o último pronunciamento e pede desculpas pelo que fez. Acompanhado do reverendo, o condenado espera o executor trocar o soro pela sequência de drogas letais, ao sinal do diretor do presídio. A rotina é a mesma para os presos que escolheram os outros métodos de execução. As cenas mostradas aqui são apenas simulações com atores. A execução é considerada encerrada quando um médico atesta a morte. Se a família não reclamar o corpo, ele será enterrado no cemitério do próprio presídio. Os túmulos dos executados são marcados com um X. Mais de 130 prisioneiros já foram inocentados após serem condenados à morte. Ronald Klain é um deles. Ele iria para a câmara de gás por um crime que não cometeu. This was my cell right here. Mas novas provas surgiram a tempo. E Ronald escapou da morte. We're done and everything? He says, yeah. Ele lembra que esse é um dos problemas da pena capital. Um erro da justiça não pode ser corrigido.